Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras, pessoal, e um mega dividendo que a empresa pode pagar para vocês, fora também um grande potencial de valorização nas ações. Mas não vamos falar somente de Petrobras, também vamos falar um pouco sobre Banco Itaú, tá? E se o Itaú ainda está barato, mesmo após essa alta aqui na cotação, até porque a perspectiva de dividendos para 2025 e 2026 tende a ser bastante positiva. E também vamos falar sobre o Banco do Brasil e uma possível recuperação bem mais rápido do que a gente espera, principalmente por conta ali da MP, né? Que o Banco do Brasil já começou a operar, já começou a entrar em andamento, então já vamos ver ali nos próximos trimestres uma recuperação no lucro do Banco do Brasil. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vão se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, tá? Começando com Petrobras. A Petrobras, ela é uma das ações aqui que compõe a carteira do canal. Perceba que eu tenho 7,442%, tá? Nas ações da Petrobras. E a empresa, pessoal, tem tido aqui recorde de produção de barril de petróleo. A empresa está indo muito bem, tá? Dívida líquida extremamente controlada. Por mais que a gente tenha tido ali, né, uma desvalorização do preço do barril do petróleo, até porque quando a gente pega ali Petrobras desde o último topo antigo, o preço do barril, né, já vem caindo ali a uma velocidade bastante expressiva. Porém, o ponto positivo para a Petrobras é que ela tem um custo de extração baixo, então ela não fica suscetível a essas flutuações tão abruptas no preço ali da commodity, tá? No preço do barril de petróleo. Tanto que quando a gente pega aqui, pessoal, com custo de produção na faixa de 28 dólares, a probabilidade da Petrobras reportar prejuízo fica extremamente baixa, tá? E a empresa só seria prejudicada caso o preço do barril viesse para esta faixa, dado de que outras petrolíferas aqui no Brasil têm um custo de extração bem mais alto. Então o risco que você tem ali de investir numa PetroRio, tecnicamente numa PetroRecôncavo, acaba sendo bem mais elevado. Enquanto que com uma Petrobras, né, você consegue ter ali consequentemente uma segurança, porque esse custo caixa, esse custo de produção é muito baixo, fora essa dívida líquida extremamente reduzida. Outro ponto muito interessante, pessoal, aqui na Petrobras, né, é que além desse custo caixa muito reduzido, tecnicamente ela está mais protegida contra a flutuação de preço do barril de petróleo por conta de um outro fator. O mercado jamais vai deixar qualquer commodity se desvalorizar para sempre, tá? É algo que vocês precisam entender. Principalmente você aí, né, que estuda ações cíclicas na Bolsa de Valores, precisa entender isso. Existe sim um limite de queda na commodity, porque pensem, se a commodity cair a tal ponto de inviabilizar a produção global, seja petróleo, seja ali commodities do agro, como algodão, milhos, qualquer commodity que você pegar aí, ela tem um limite, porque o mercado vai ter que jogar essa commodity para cima de novo para as empresas voltarem a operar, senão elas vão paralisar a produção. Então o mercado não é bobo, pessoal, ele sabe qual é o limite. E você se aproveitando desses fundos que acontecem, pode comprar uma ação extremamente barata. E hoje Petrobras, na minha opinião, tem um potencial de alta de mais de 500%. Eu vou provar isso aqui para vocês, tá? Primeiro pegando, já o EV/EBITDA no curto prazo, a gente vê que a ação está muito descontada, porque apenas para ela atingir a média histórica de EV sobre EBITDA, ela já precisaria se valorizar, tá? No curto prazo, aproximadamente 193%. Quer ver para longo prazo, com a margem equatorial, que é tecnicamente um projeto que pretende dobrar a capacidade de produção da Petrobras ali em petróleo, né? Tende a ser um novo pré-sal para a empresa, então vai trazer muito valor para a Petrobras no longo prazo e pode trazer tanto potencial de valorização acima da média e também bons dividendos pagos aí para vocês, tá?
já que com o dividendo pago na faixa aqui, ó, de 12, né, a 17% ao ano, é um dividendo muito acima da média. Isso tende a trazer para você um bom potencial. Então, acho hoje sim Petrobras extremamente descontada. Por isso que eu decidi colocar na carteira como uma posição interessante. E posso sim comprando mais, conforme os preços forem aparentando interessantes, né? Só não tô comprando um pouco mais, pessoal, porque eu tenho focado em algumas outras ações, tá? Então, por isso que Petrobras tem ficado aqui um pouquinho de lado. Mas o potencial continua de pé e eu acho uma belíssima empresa para médio e longo prazo. Agora falando um pouco aqui do Banco Itaú, pessoal, a perspectiva do Itaú para este ano continua extremamente excelente, tá? É um banco de muita qualidade, então não acho que você tem preocupações com o Banco Itaú, diferentemente dos outros três ali, né? Bradesco, Santander e Banco do Brasil, que acabam sendo mais cíclicos, o Banco Itaú, diferentemente deles, é bem mais previsível. Por quê? Porque a carteira de crédito do Itaú é muito voltada para corporativo, é voltado para grandes empresas. Então, o risco de inadimplência acaba ficando extremamente baixo. Porque pensa comigo, pessoal, é uma lógica muito simples, tá? O banco, ele empresta para clientes de alta renda. Esses clientes não têm desculpa para não pagar as parcelas. O banco pode cobrar judicialmente caso eles não queiram pagar essas parcelas, o juro, né? Consequentemente, ele acaba ganhando nesse spread, porque os ricos têm dinheiro para fomentar um crédito extremamente alto e, consequentemente, pagar esse crédito tranquilamente. Então, o Itaú ele não tem esse risco de calote, né, por parte dos clientes. Por isso que a gente observa um ROI extremamente alto, retorno sobre patrimônio líquido na faixa de 20,54% ao ano. É uma empresa clássica que o Warren Buffett investiria aqui no Brasil, porque é de muita qualidade, claro, né? Ele é mais precificado do que os outros bancos, mas, pessoal, é aquele velho conceito, o dinheiro voa para o que tem qualidade, tá? Que no inglês a gente até brinca e fala flight quality, né? Porque o Banco Itaú é aquele banco que nunca vai te causar dor de cabeça, sempre vai pagar um dividendo razoável e vai crescer acima da inflação. Por exemplo, se a gente usar uma média aqui, ó, 1 menos payout médio do Itaú, que fica nessa faixa de 45% e vezes ROI, na faixa de 18% a 20% ao ano, temos um crescimento embutido no lucro na faixa de quase 10% ao ano. Supondo que ele te pague um dividendo de 8% ou 7%, tá? Vamos ficar com 7% no longo prazo, que o payout acaba dando uma oscilada. Então nós temos aqui, né, basicamente 10 mais 7, 17% ao ano de retorno. Somando mais um reinvestimento de provento, o Itaú pode te gerar tranquilamente uma rentabilidade de 20% ao ano no médio e longo prazo. E por incrível que pareça, tá? Todo mundo pode achar o Itaú caro, mas eu ainda acho, mesmo após essa alta recente que teve na cotação, onde fez o banco subir seu PL, ele ainda continua barato. Não é à toa que na carteira do canal eu fiz um grande aporte nas ações do Itaú e eu comprei 715 ações do banco, tá? E acho que tem um longo prazo muito promissor, tá? Por quê? Se a gente pegar aqui o múltiplo PL do Itaú projetivo para 2026, pegando aqui o valor de mercado do Itaú, pessoal, ele fica aqui nesta faixa, né, mais ou menos, ó, pegando o valor de mercado de 390 bi. Ele tá quase chegando ali a 400 bilhões. Mas mesmo o banco cotado por 400 bi, né, de valor de mercado, vamos usar 400 bi. Se eu dividir isso aqui por 50 bi de lucro no próximo ano, que essa é a perspectiva para 2026, nós temos aqui 8 vezes de PL. Então o Itaú estaria barato, até 9 vezes lucro, pessoal. O Itaú tá barato, tá bom, Pablo? Quanto que é 9 vezes lucro no Itaú? É aproximadamente, tá? Se eu dividir isso aqui pela quantidade de ações, temos aqui uma cotação de R$40. Abaixo disso, o Itaú está descontado, colocando por uma lupa de longo prazo, tanto a 34, 35, até R$36, eu posso ir comprando as ações do Itaú aqui com força, tá? Porque, pessoal, a média do Itaú é ser cotado por múltiplos mais elevados. Quando a gente pega aqui o PL, ó, ele é precificado na média de 11 a 14 vezes lucro, tá? Em mercados de euforia ele chega até 20 vezes, porém em mercados normais, né, um pouco melhores, ele chega a ser precificado por 12 a 13 vezes. Para o Itaú hoje ser precificado por 13 vezes lucro, ele precisaria valer tranquilamente 624 bi na bolsa. Se eu dividir isso aqui pela quantidade de ações, temos uma cotação de R$48. Para o Itaú ficar caro, ele tem que estar pelo menos ali acima de 42 a R$43, para ele ficar pelo menos em suas médias. Agora, para ele ficar caro de fato, ele precisaria estar cotado em 15, tá? Que aí já está bem precificado. Consequentemente, 720 bi de valor de mercado, temos aqui, né, uma cotação aproximada de R$55. Então, perceba que dividido pelo preço atual da ação, que está de R$34, temos um potencial de alta, pessoal,
de 64,28%. Então, nos preços atuais, eu ainda acho que é uma oportunidade, tá? Porque é aquela empresa que nunca vai ficar tão barata, porque empresa de qualidade, o mercado nunca vai pagar menos que 7 a 6 vezes. É muito raro. Mas, se ela tem uma média de ser precificada por múltiplos mais elevados, por que não aproveitar? Fora que eu vou ficar recebendo esses bons dividendos, já que a própria gestão do Itaú falou que o payout tende a ser de 60% a 65% lucro, que dá um dividendo de 8 a 8,5% ao ano. É um bom dividendo, tá? Não é um mega dividendo, mas lembrando que ele paga um dividendo extraordinário, geralmente ali no início do ano. Então isso aqui já baliza a renda passiva do canal. E fora que o banco tem muita qualidade, então o retorno ali pode ser bem alto na minha carteira. Por isso que eu pretendo, tá, fazer com que o Itaú se torne a segunda posição da carteira do canal. E agora, pessoal, falando aqui do Banco do Brasil, que esse ano está enfrentando um cenário desafiador com relação ao agronegócio, e temos aqui algumas notícias positivas, tá? Primeiro, atualizando vocês, o Banco do Brasil está enfrentando essa dificuldade justamente por conta da desvalorização do preço das commodities agrícolas, tá? Principalmente a soja. O produtor rural, que tecnicamente, né, pessoal, representa 1/3 da carteira de crédito do Banco do Brasil, está sofrendo uma dificuldade grande, tá? Então perceba que a soja vem se desvalorizando a um nível expressivo. E para o Banco do Brasil voltar a ter aquele patamar de rentabilidade elevado, como ele tinha em 2023, a soja precisaria se valorizar novamente. Então ele é uma empresa relativamente cíclica, tecnicamente 80% cíclica, né? Porque ele depende do agro. Se a gente tem uma desvalorização nessa commodity, o produtor não vai ter margem, ele vai acabar não pagando ao banco, não vai pagar ali o seu empréstimo, tá? Não é à toa que o Banco do Brasil está adotando posturas bem mais rígidas para o produtor rural. Se a gente pegar aqui, por exemplo, ó, o banco está com essa MP, né, em aberto, a medida provisória de 1314, que pretende, né, fazer com que os produtores rurais renegociem as suas dívidas, e o Banco do Brasil hoje mesmo deu uma notícia de que ele vai cortar o crédito, tá, para produtores rurais que buscarem tecnicamente ali recuperação judicial. Então ele está enrijecendo, tá, aqui a postura por parte dos produtores, porque eles estão pegando empréstimo e não estão pagando, pessoal. Isso aqui está dando um nível de inadimplência muito alto, né? Então o Banco do Brasil ele vai tomar ali medidas para que contenha essa inadimplência. Então é um sinal positivo, né? O sinal de já cortar aí para os acionistas, né, esse crédito subsidiado barato para os produtores que não estão pagando neste momento de dificuldade e, consequentemente, né, essa MP já entrando em vigor pode trazer um alívio para o banco, o que eu ainda acredito, tá? Por mais que o mercado esteja pessimista, eu ainda acredito que o Banco do Brasil esse ano vai encerrar num guidance de 21 bilhões de reais. O que faria com que hoje, tá, esse preço sobre lucro mais esticado fosse uma oportunidade, porque geralmente em ações cíclicas é o oposto. Quando o múltiplo se estica, denota fundo de ciclo, denota que a ação tá barata. Outro indicador que mostra que o Banco do Brasil está descontado é o P sobre VP, que hoje está em 0,66, tá? E perceba que essas duas notícias no Banco do Brasil já animou um pouco as ações. O banco voltou a ser cotado aí, né, na faixa de quase R$21. Estava ali em 20, subiu uns 2%. Então foi positivo por parte do mercado ouvir que o banco está tomando medidas para conter a inadimplência, né? E ele a 0,66 de PVP para mim é uma mega oportunidade, pessoal, porque se apenas ele for precificado por uma vez valor patrimonial, o Banco do Brasil já precisaria se valorizar 51,51%, tá? Fora também que se colocarmos aqui a média de PL, ó, em alguns ciclos o Banco do Brasil, pessoal, ele é precificado por múltiplos bem mais altos. Olha esse ciclo aqui de 2004 para 2008, onde o banco enfrentou um cenário de boom nas commodities agrícolas e também queda no juro. Se isso acontecer duplamente para o banco novamente, ele poderia subir fortemente na cotação. Aconteceu também em 2016. Então perceba que é um banco cíclico. Há momentos de bonança e há momentos de depressão. O problema é você saber comprar nos momentos certos. E hoje o PVP do banco denota fundo de ciclo, porque esse PVP é o mesmo observado no ano de 2016 e o mesmo observado lá no ano de 2004, o que ainda reforça que ele está com uma assimetria bastante interessante. Desde o plano real, mesmo com a queda recente, ele entregou 18,5% ao ano de retorno. E eu acho que hoje, pessoal, né, mesmo o Banco do Brasil sendo ligeiramente menos eficiente que o Itaú, ele tem um ROI médio ali na perpetuidade de 15% a 16% ao ano, eu acho que ele pode trazer um retorno superior ao Itaú numa janela mais longa. Por quê? Porque o mercado está batendo tanto na ação, pessoal, tá deixando ela tão barata, que mesmo o banco tendo uma rentabilidade menor, eu acho que ele pode produzir sim um retorno mais elevado que o Itaú. E a prova disso está nisso, ó. Se eu pegar aqui, ó, 1 menos payout médio do Banco do Brasil e multiplicar por um ROI na perpetuidade 15%, temos um crescimento no lucro de 10,5%. Perceba que supera o Itaú. E se eu aqui
Somar um dividendo médio, que o dividendo do Banco do Brasil tende a ser superior ao do Itaú nos períodos de bonança, tá? Ele paga uma média de 8,4% a 9% de yield, então o retorno embutido no preço da ação do Banco do Brasil, 10,5%, né? Mais aqui 9 de média, poderia ser de 19,5% ao ano. Somando um reinvestimento de provento, ele poderia entregar 22,5% ao ano na média, 2% a mais que o Itaú. Mas o nível de risco é mais alto. Que nível de risco seria de quebra? Claro que não. Ele é cíclico, tá? É aquela empresa que o investidor vai precisar ter mais estômago, porque as quedas no Banco do Brasil são violentas e desafiadoras. Perceba aqui, ó, quando a gente pega no longo prazo, a pandemia desabou mais de 50%, enquanto o Itaú no período caiu bem menos, tá? Mesmo na pandemia, que foi um resultado difícil para os bancos, o Itaú, ó, na pandemia desabou na faixa de 16 para 12 reais. Olha a diferença, né? Olha no caso aqui, a disparidade. O Itaú desabou bem menos. Enquanto o Itaú desaba 20% a 25%, o Banco do Brasil desaba de 50% a 60%. Já por ser estatal, por ser de commodities, por ser um banco cíclico, tudo isso impacta, né? E, consequentemente, o mercado penaliza. Mas também existe um ponto positivo. Nos momentos de alta, ele tende a subir bem mais que o Itaú. Perceba, o Itaú sobe de uma forma mais linear, né? Devagar. Enquanto o Banco do Brasil dá aquela paulada de alta e aquela paulada de baixa. Por isso que você tem que saber comprar nos momentos de baixa para amplificar o seu retorno de médio e longo prazo. E hoje eu tenho esses dois bancos na carteira. Claro que o Banco do Brasil representa uma posição mais elevada. Eu tenho 49% da carteira nas ações do Banco do Brasil. Porém, com os aportes que eu for realizando no Itaú, a posição dele vai ficar ali em 38% a 40%. Mas, pessoal, primordialmente eu vou deixar minha posição em Banco do Brasil mais alta, tá? Por quê? Porque eu acho que o Banco do Brasil tem um potencial de retorno mais elevado. Então, nunca vou deixar o Itaú ficar maior, tá? Claro, pode acontecer se o Itaú subir muito, aí já não está sob meu controle, mas se eu perceber que o Banco do Brasil está perdendo espaço, eu vou retomar os aportes no Banco do Brasil, na tentativa de deixar ele como principal posição. Por quê, Papo? Porque você gosta do banco? É claro que não, porque eu vejo oportunidade. O banco hoje, nesse patamar de preço, eu acho que no longo prazo pode me trazer tanto uma valorização expressiva nas ações e também um dividendo expressivo, já que nos mercados de baixa são os melhores momentos para comprar ações de empresas mais cíclicas, tá? Eu acho hoje o Banco do Brasil uma dessas ações muito boas para médio e longo prazo, que é um banco bom, tá? Muito bom e que tem ali, é bem subprecificado, né? Trazendo uma assimetria de retorno mais elevada aqui na carteira do canal. Nossa, Pablo, muito difícil fazer o que você faz. Será que você tem alguma coisa que nos proporcione facilidade, traga um potencial de retorno mais elevado sem ter tanto trabalho? Até porque eu sou iniciante de bolsa agora. Eu não tenho todo esse conhecimento que você possui. Então nos apresente algo que de fato mude a nossa vida. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza, aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. Fora que você tem acesso, pessoal, a mais de 100 ações para você estudar em tempo real. Falando em tempo real, ela é totalmente automatizada. A cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque você não se tem um sequer trabalho, já tem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E o último fator aqui, pessoal, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, já tudo mastigado para vocês sem fazer cálculo nenhum. Peter Lynch, as mais baratas, Benjamin Graham, as mais baratas, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, fora a velha fórmula do Décio Bazin, tá? E também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Eu quero adquirir. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também deixei disponível, pessoal, na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macete dando like porque ajuda muito no engajamento. E comentem se vocês têm Petrobras, Banco do Brasil e Itaú. Em particular, eu possuo as três na carteira e acredito sim no médio e longo prazo para essas ações, tá? E todas elas vão pagar bons dividendos lá no futuro e também, consequentemente, me trazer um potencial de valorização bem acima da média. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!